Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 6. Se alguém me conseguir uma água, eu agradeço. João capítulo 6, versículo 35. Nós vamos falar hoje em breves palavras sobre quem é Jesus. Nós vimos aqui essas crianças de maneira tão especial. Parabéns a toda a equipe de professores que instruem as nossas crianças a respeito de Jesus. E eu queria que deixássemos a palavra do Senhor nos mostrar quem é Jesus. João capítulo 6, versículo 35. Todos achamos? A versão que eu vou usar aqui, gente, é a versão NAA, tá bom? Se for possível botar aí a mesma versão. João capítulo 6, versículo 35. A palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Fala conosco, Senhor, a tua palavra é tudo o que precisamos. Damos liberdade total ao teu Espírito, ao nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos espirituais, para te ouvirmos, Deus. Muda o que tiver que ser mudado em nosso coração. Nosso coração é teu. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nada melhor do que irmos na fonte. A palavra do Senhor, ela é a fonte de tudo. E o próprio Jesus declara quem Ele é. Não existe pessoa mais fidedigna, não existe fonte mais fidedigna para apresentar Jesus do que Ele próprio em sua palavra. Ele mesmo nos advertiu que nos últimos dias muitos falsos cristos viriam. E na nossa geração nós já vimos dezenas, centenas, talvez milhares. Tivemos agora há pouco tempo atrás um que faleceu, que se intitulava A Reencarnação de Jesus. Ele se chamava, não lembro agora o nome, Luiz Miranda, alguma coisa assim, e seguidores do mundo, e de várias nações, no mundo inteiro não, mas de várias nações, o acreditavam como Messias, até que quando ele morreu, a seita perdeu as forças. Tivemos ali, por exemplo, Jim Jones, que décadas atrás conseguiu convencer pessoas, quase 1000 pessoas, a tomarem ali aquele veneno, e foi uma mortandade em grande escala, porque enxergavam nele alguém como o Messias, como alguém enviado por Deus. E isso não é novo. Isso vem acontecendo ao longo dos milênios, e até a volta de Jesus não vai parar de acontecer. Às vezes surgem Messias também dentro de igrejas evangélicas. Líderes que se declaram ali, aquela pessoa enviada de Deus, e muitos seguem, às vezes deixam de seguir a palavra de Deus para seguir cegamente ensinamentos de homens. Mas nós não. Nós, pela graça de Deus, estamos focados na palavra do Senhor. E daqui jamais sairemos, todos nós. A palavra do Senhor, irmãos, ela é o nosso alicerce. Não podemos sair dela nem para a direita, nem para a esquerda. Por mais que tenham pessoas com uma prédica brilhante, com uma pregação linda e maravilhosa, se não for pautada, embasada na palavra de Deus, são meras palavras bonitas. Nós permanecemos com a velha palavra do Senhor. Quando a gente não conhece Jesus, a gente não sabe como se relacionar com Ele. É por isso que a gente vê muitas pessoas, como já citei aqui algumas vezes, flagelando o seu próprio corpo, ou fazendo coisas que talvez em sua cabeça agradariam a Jesus, mas quando se olha para a palavra de Deus e começa a se conhecer o Deus da palavra, a gente entende que muitas coisas que o ser humano faz não agrada o coração de Deus, pelo contrário, irrita o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor não quer esses tipos de sacrifício que muitas pessoas fazem talvez com o coração aberto para Deus. Mas um coração aberto não adianta muita coisa se você não conhece para quem você está vivendo ou servindo. Mas vamos lá. Jesus, ele começa a se declarar aqui, e nós temos aqui na palavra do Senhor o que nós chamamos de os 7 eu sou. As 7 formas como o próprio Jesus se apresenta, e a primeira forma ele se apresenta como o pão da vida. Mas antes do pão da vida, Jesus diz que ele é o eu sou. E vocês lembram quem se apresentou assim na palavra de Deus? O próprio Senhor. O próprio Deus de toda a terra, o Criador de tudo, o eterno Senhor, ele se apresenta para Moisés, e quando Moisés diz: Senhor, mas eu vou para o Egito, mas quando eu chegar lá eu vou dizer que quem me enviou? E Yahvé diz: diga que o eu sou te enviou. E aqui passam-se aqui 1400 anos depois, e Jesus diz: eu sou. Ele traz para si novamente, declarando que Ele é Deus, e Jesus para nós cristãos, filhos de Deus, Ele não é apenas alguém da imagem, alguém pendurado numa parede, não, Jesus para nós, Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor, amém? E Ele declara logo de início dizendo: eu sou, e além de eu sou o pão da vida.
O pão da vida é aquele que satisfaz não apenas o corpo, mas que satisfaz o espírito, que satisfaz a alma. Lá em Mateus 5,6, a palavra do Senhor diz que Jesus satisfará a fome por justiça nos céus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Toda vez que nós nos alimentamos de Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Esse ato que nós faremos daqui a pouco, participar da Santa Ceia, ele não é um ato místico, no sentido de que o pão vai virar corpo, do que o suco vai virar sangue. Não, continua sendo pão e continua sendo suco. Mas nós, quando fazemos isso, relembramos que o Senhor Jesus habita dentro de nós. Para minha filha, a Maria Helena, de 4 anos, de vez em quando ela me pergunta, e hoje ela perguntou novamente: pai, onde Jesus mora? E eu costumo responder para ela assim: minha filha, de maneira bem lúdica, com uma criança de 4 anos, Jesus mora em 2 lugares ao mesmo tempo. E ela já sabe a resposta: pai, já sei. Mora no céu e mora no meu coração. Isso mesmo, filho. Mora em 2 lugares ao mesmo tempo. E ela tem, num primeiro momento, dificuldade de entender como é que alguém pode morar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas isso o próprio Espírito Santo vai mostrando para o coraçãozinho dela com o tempo. Quando nós nos alimentamos de Jesus, nós temos Jesus dentro de si. E isso é algo tão espetacular e tão inexplicável, como é que o Deus de toda a terra, o Verbo de Deus, aquele que fez a criação, decide habitar em nós, pequenos, limitados, pecadores. Isso não tem explicação humana, isso se chama graça. Ele decidiu habitar em nós. Jesus é o pão que nós precisamos. Aqui no versículo 51, no capítulo 6, no versículo 51 ainda, a Bíblia diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão, quando Jesus cita, era o alimento de sobrevivência daquelas pessoas. Então Jesus diz: mais do que esse pão que vocês comem para sobreviver, vocês precisam se alimentar de mim, porque o pão que eu darei a vocês é a minha carne. O sacrifício que eu vou fazer por vocês, isso vai gerar vida eterna em vocês. Então, portanto, se alimentem de mim. E esse discurso de Jesus, ele foi muito mal recebido por aquelas pessoas que não conseguiram entender a profundidade do que Jesus queria dizer. Veja comigo aqui no versículo 53. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando Jesus falou essas breves palavras, a Bíblia diz que praticamente toda a multidão, só sobraram os 12, deram meia volta, romperam marcha e foram embora. Abandonaram Jesus porque diziam: duro é este discurso, quem o pode suportar? Eles não conseguiam entender a profundidade do que Jesus queria dizer, mas Pedro, ali sempre Pedro, né, muitas vezes mandando bem, outras vezes mandando mal, na maioria das vezes mandando mal, até que quando ele foi cheio com o Espírito Santo, em Atos 2, aí a gente tem um novo Pedro. E ele diz: Senhor, mas nós não vamos junto com essa multidão, porque para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro e os outros discípulos continuaram ali com Jesus, mesmo tendo ouvido aquela palavra que a grande multidão não conseguiu entender ou então rejeitou. Milhares de anos se passaram e Jesus continua dizendo a mesma coisa: se alimentem de mim. Eu sou a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Me tenham dentro de vocês. Não se alimentem das coisas que o mundo tem para oferecer. Se alimentem de mim. Porque se vocês se alimentarem de mim, vocês não terão fome. Vocês não terão sede, porque tudo que vocês precisam está em mim, diz o Senhor Jesus. O mundo, ele vem com coisas substitutivas. O mundo tem manjares para oferecer e muitos dos nossos jovens da nossa geração estão indo atrás do que o mundo tem para oferecer porque não conseguiram ainda se saciar plenamente em Jesus, porque não o conheceram de verdade, porque não tiveram um encontro profundo com o Senhor Jesus. E não apenas jovens, mas pessoas de todas as idades, sejam velhos, crianças, homens, mulheres, pessoas que buscam saciar o vazio que tem dentro de si com as coisas que o mundo tem para oferecer. Jamais conseguirão. O que o mundo tem para oferecer é uma alegria passageira. É preencher de maneira mentirosa o vazio que o ser humano tem. Apenas Jesus é o verdadeiro pão, a verdadeira bebida que todos nós precisamos. A Bíblia diz também, aqui no versículo 53, Jesus diz aqui que é estar nele e tê-lo dentro de si. Isso é se alimentar
do seu corpo, do seu sangue. É muito mais profundo até, irmãos, do que ter um casamento ou ter filhos. Por exemplo, hoje quando eu olhava aqui as crianças cantando, em mim veio um sentimento de alegria tão grande, e eu pensei, Senhor, obrigada. É isso, o objetivo é chegar nesse ponto, em que as crianças estejam aqui na sua casa, crescendo, e eu olhei a minha filha de 4 anos, e me deu uma alegria tão grande, falar, Senhor, minha filha está crescendo na tua casa, e naquele momento ali, meu tanque de amor encheu ainda mais. Só que conhecer e ter Jesus dentro de si é muito mais profundo do amor do que a gente tem pelos filhos. É muito mais profundo do que o amor que a gente tem pelo nosso cônjuge. Porque ter Jesus dentro de si vai muito mais além até do que esposa, esposo e filhos. Ter Jesus dentro de si é não voltar atrás nunca mais. E nós falamos isso hoje lá no batismo de manhã. Uma das coisas que o batismo representa é simplesmente jamais voltar atrás. De vez em quando, eu e você, a gente toma alguns sustos de pessoas que declararam seu amor por Jesus e o serviram por tantos anos, e de repente você passa um tempo sem ver, e quando você encontra aquela pessoa está jogando no time oposto. Ela deixou Jesus, abandonou Jesus e faz todas aquelas práticas que o coração de Jesus rejeita. E a gente toma um choque, e a gente fala, como alguém pode simplesmente abandonar o Senhor Jesus e deixar de amá-lo, enfim. O Espírito Santo conhece cada uma das pessoas, não cabe a nós julgá-los, mas muitas vezes eu fico sem entender como alguém consegue experimentar o amor de Cristo, como alguém que se alimentou de Jesus dentro de si, consegue em tão pouco tempo deixá-lo ir. Que não deixemos Jesus ir em nenhum só momento da nossa vida, irmãos. Que nada seja mais precioso e mais importante para nós do que ter Jesus dentro de nós, porque Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus continua declarando quem Ele é, logo um pouquinho à frente, João capítulo 8, versículo 12. Jesus se declara da seguinte forma, João 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo, projeta para nós, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso, em outras palavras, irmãos, quer dizer que não seguir Jesus significa uma vida inteira de escuridão, sem enxergar o real sentido da vida. Séculos atrás, o iluminismo propôs ser a verdadeira resposta para a vida. A Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, mais de 1000 anos em que as pessoas estiveram muito obscurecidas em vários setores da vida. Por exemplo, a nossa geração que nós vivemos, em 10 anos de vida nossa, equivale a muito mais do que centenas de anos da Idade Média. E de repente o iluminismo surge como, nós somos a resposta para todo o tempo que vocês tiveram de escuridão. Mas a palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Jesus diz, eu sou a luz. Não são as filosofias, não é simplesmente o muito estudo, e eu não estou dizendo para não estudar, pelo contrário, devemos estudar muito, é claro, mas não é o estudo que é a luz que nós precisamos para nós. Muitas pessoas acham que somente o estudo é a luz que a humanidade precisa. Não, é claro que o estudo é libertador. Estamos aqui, os militares, por exemplo, que estudamos, passamos no concurso, mas a verdadeira luz da vida somente a Jesus, com a sua profundidade e simplicidade que lhe é peculiar. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele diz que é a luz, mas dos 7 eu sou de Jesus, esse é o único eu sou que, de uma certa forma, ele compartilha conosco. Jesus nunca disse, por exemplo, que nós somos o pão da vida, nem de perto. Jesus nunca disse que nós somos a videira verdadeira, não. Jesus nunca disse que nós somos a ressurreição ou o caminho, a verdade e a vida, não. Mas Jesus disse que eu sou a luz, mas vocês também são a luz. Dos 7 eu sou de Jesus, apenas um ele compartilha conosco. É óbvio que nós não somos a luz que emana, ou seja, a luz primária. Não, nós somos apenas a luz que reluz, a luz que emana. Ficou meio, confuso, né? Mas o que quer dizer é que Ele é a fonte da luz, e nós somos os seus luzeiros espalhados ao redor do mundo. É Ele quem ilumina o caminho para o Pai. É Ele que pode iluminar a mente e o coração do ser humano. É Ele que pode desobscurecer a mente do ser humano. Não são as filosofias, não são os muitos livros, somente Jesus é a luz do mundo e nos comissionou também a sermos luzes do mundo por onde nós formos. Jesus continua aqui no capítulo 10, declarando quem Ele é. João capítulo 10, versículo 7.
Então Jesus disse mais uma vez: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, porque eu sou a porta. E se alguém entrar em mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Mas o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Nesse pequeno trecho da Bíblia, irmãos, nós entendemos e fortalecemos a nossa crença que somente em Jesus há salvação. Não existem várias portas, existe uma porta só. Por mais que seja muito ecumênico e que seja muito bonitinho nós falarmos que existem várias possibilidades, porque assim ninguém briga com ninguém, é muito bonitinho, é muito ecumênico, mas não é nada bíblico. E se a nossa fé é bíblica, então nós cremos que apenas Jesus é a porta. E ele relembra também que a porta que conduz à vida eterna não é uma porta larga, é uma porta estreita. É um caminho estreito que conduz à porta estreita, que conduz à salvação. Na porta larga, as pessoas podem ir carregar consigo seus pecados, carregar consigo seus prazeres mundanos que desagradam o coração de Deus, podem carregar muitas pessoas juntamente com si, mas no caminho estreito é um caminho individual. Por mais que uma família inteira conheça Jesus, nesse caminho estreito só passa um por vez. E quando chegar na porta que conduz à salvação, que Jesus é a porta, é uma porta estreita, onde não é possível levar pecados, onde não é possível levar pessoas juntos, onde não é possível levar coisas que não entram no céu. Nessa porta estreita, que é Jesus, apenas entra um filho de Deus por cada vez. Algumas religiões, por exemplo, declaram que Jesus é um espírito elevado. Outra religião declara que Jesus é um daqueles que atingiu o nirvana. Outra religião declara que Jesus é uma criatura de Deus. Outra declara que ele é um ser evoluído que chegou a ser um Deus. Em outra religião declara que ele é o filho de Maria apenas. Em outra religião declara que ele é um profeta abaixo de Maomé. Mas para nós, irmãos, Jesus é o nosso Deus. Para nós, Jesus ele é a porta. Para nós, Jesus é o único caminho de salvação. Parece talvez que em vez de fora um discurso ali muito duro, um discurso no sentido assim exclusivista. Não, é um discurso bíblico. Em tempos que nós vivemos, irmãos, muitas pessoas estão cedendo às verdades e às doutrinas bíblicas para estarmos bem uns com os outros. Mas podemos estar bem com os outros e estar fora da Bíblia, e isso não vai nos levar para o caminho de Deus. Por mais que isso pareça um discurso muito, não, eu não quero, isso é muito exagerado. Nós vivemos num tempo que a gente pode flexibilizar as coisas, não podemos flexibilizar a palavra de Deus. Jesus é a única porta, não existe outra. Não existe uma porta mais larga, ele é a porta estreita, ele é a única porta. Quantos creem dessa forma? A palavra do Senhor diz também aqui no capítulo 10, versículo 11, olha que tremendo, 10, 11, a palavra diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Versículo 14. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nos últimos dias, nós temos visto muitos falsos pastores aparecendo por aí. Pastores que não querem pastorear, pastores que querem apenas usurpar a lã das ovelhas. E quando tiram tudo que as ovelhas podem oferecer, abandonam aquelas ovelhas e vão procurar outras, para que possam retirar as suas lãs e poder assim passar por anos e anos apenas se alimentando da gordura da ovelha e da lã da ovelha. Nada novo debaixo do sol. Sempre foi e sempre será assim até a volta de Jesus. Mas ele, o pastor perfeito, ele declara: eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim são salteadores, são mercenários, mas eu não. Eu cuido das minhas ovelhas, eu falo e elas ouvem a minha voz. Quando o lobo vem, eu não as abandono, pelo contrário, permaneço com elas. O nosso bom pastor Jesus, ele é o pastor perfeito que cuida de nós. Uma alusão muito interessante também a pastor e ovelha.
Entendemos que a ovelha, por ser um animal muito pequenininho, ela tem uma visão, inclusive comprovado isso, a visão da ovelha é muito embaçada, é uma visão muito ruim. Além disso, ela é pequenininha, ela consegue talvez enxergar o verde da grama que está à sua frente. O pastor, agora pensando num pastor natural de ovelhas, é um ser humano que está de pé e consegue enxergar toda a vastidão do campo. Ele sabe qual é o caminho que vai para as águas, ele sabe qual é o caminho que pode dar num vale, ele sabe qual é o caminho que geralmente tem animais que podem comer as ovelhas. O pastor vê muito mais longe do que as ovelhas. O nosso Senhor Jesus vê muito mais longe do que todos nós, suas ovelhas. E ele diz: eu sou o bom pastor. Não é à toa que que salmo que vocês pensam que é o salmo mais conhecido no mundo inteiro? Qual que vocês acham? O Salmo 23 é o salmo mais conhecido no mundo todo. Mesmo pessoas que não são cristãs conhecem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas de descanso, refrigera a minha alma. E pensem que não é à toa que o Espírito Santo aprove usar esse salmo como uma pregação espetacular e linda de quem é Jesus e o que Ele faz por nós. O mundo inteiro tem ouvido falar sobre o Senhor é o meu pastor. Por exemplo, quando nós pensamos nesse salmo, nós lembramos que no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus relembra, sendo esse bom pastor, que tudo que nós precisamos, Ele tem. E muitas pessoas hoje querem ser cristãos, mas experimentar as coisas do mundo porque não se saciam apenas com o que Jesus pode oferecer. Essas pessoas não tiveram um encontro real e genuíno ainda com o Senhor, porque tudo que nós precisamos, encontramos em Jesus, tudo. A vida eterna é Ele quem dá. A vida nessa terra, prazerosa, feliz, uma vida espiritual saudável, é Ele que dá. A comunhão com os filhos de Deus, é Ele que dá. O sustento, a provisão, não vem da força do nosso braço, vem dEle. Tudo que nós temos vem dEle. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta. Ele diz também aqui no versículo 5, falando agora do Salmo 23, que Ele nos leva aos lugares de refrigério, ou seja, é Ele quem nos conduz aos tempos de paz que nós precisamos. Nós não conseguimos manipular e gerar paz para nós mesmos. É Ele, o pastor perfeito, Jesus, que nos leva a esses tempos e lugares de refrigério. E o versículo 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É como se aquela ovelhinha que tem a sua visão embaçada, limitada, estivesse prestes a cair naquelas... Vocês já viram como muitos lugares do Oriente Médio, quando vai subir naquelas montanhas, às vezes as estradas são muito estreitinhas e se você não vigiar, você cai no abismo. Então, de repente, aquelas ovelhas andando próximo de cair do abismo, vai o pastor com o seu bordão, com o seu cajado, traz aquela ovelha de volta. A mesma coisa que o Senhor Jesus faz conosco. Ele nunca desiste de nós. E quantos de nós, em muitos momentos, vamos, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos desajustes, caminhando para o abismo, mas Ele vai lá e traz a gente de volta 1, 2, 3 e quantas vezes for necessário. Eu e você desistimos das pessoas muito rápido. Eu, infelizmente, muitas vezes desisto rápido de muitas pessoas. E isso é algo que Deus tem que tratar no coração de todos nós, mas Ele nunca desiste de ninguém. Por mais longe que a pessoa vá, por mais coisas que a pessoa faça que desagrade o seu coração, o seu bordão e o seu cajado sempre trazem de volta os filhos de Deus. Aqui no capítulo 11, versículo 25, capítulo 11, versículo 25, a gente não vai ler essa história toda, apesar de ela ser espetacular. Se você ainda não conhece, leia sobre a ressurreição de Lázaro, mas nós vamos ler apenas alguns versículos, 11 e 25. A palavra diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? A morte para nós, irmãos, não é o fim. Eu já fiz como capelão diversos, dezenas, não perdi a conta de quantos funerais. E é muito diferente quando nós vamos fazer funerais de pessoas que são verdadeiras servas de Deus, de pessoas que não conhecem a Deus. Muitos funerais de pessoas que não conhecem a Deus, é claro que sempre há luto, sempre há choro, sempre há dor, sempre. Nós não estamos preparados para a morte, nós não fomos criados para a morte, por isso tanta dor quando alguém morre.
Mas em funerais de pessoas que não conhecem a Cristo, é um choro diferente, é um choro muitas vezes de desespero, é um choro de acabou e a gente não vai encontrar nunca mais. Mas muitas vezes em funerais de pessoas que servem a Deus, é claro que há dor, é claro que há lágrima, sempre há o luto, obviamente, mas o clima é completamente diferente. Porque aquelas pessoas creem que a morte é apenas uma passagem. A morte não pode nos deter, queridos. A morte ela é apenas um evento em nossa vida para aqueles que morrerão. Ainda terão aqueles que serão arrebatados se Jesus voltar em nossa geração. A morte não pôde prender Jesus, como nós vimos hoje. A morte não o deteve e a morte também não deterá os filhos de Deus. Passaremos pela morte, se assim Deus aprover, sim, mas não permaneceremos mortos, porque a palavra do Senhor diz que nós ressuscitaremos e nos encontraremos com o Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra? A morte não pode nos deter, não pela nossa própria força, mas porque Jesus declarou: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E mesmo quem morrer, não morrerá eternamente, ou seja, não passará pela segunda morte, a morte de estar na eternidade sem Deus, no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra do Senhor. Os filhos de Deus estarão com Ele para sempre. Essa é a nossa maior esperança. Jesus é a ressurreição e a vida, e morte não pode detê-lo. E trazendo para a nossa vida atual, não há nada também que Jesus não possa ressuscitar em nossa vida. Tudo que em nossa vida, porventura, se estiver morto, Ele pode ressuscitar, basta apenas uma palavra, basta apenas o seu querer. Tem pessoas, por exemplo, que olham para o seu próprio casamento e já veem um casamento morto, desestruturado, sem esperança. Para Jesus não existe nada morto que Ele não possa ressuscitar. Tem pessoa, por exemplo, que olha para a sua vida financeira e acha que já acabou, já morreu, mas Jesus pode ressuscitar. Tem pessoas que olham para o seu relacionamento com os filhos, com os pais, e só vê morte, não vê solução. Jesus pode ressuscitar, porque não há nada para o Senhor Jesus que Ele não tenha o poder de fazer viver novamente. Quantos creem nisso? Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos ressuscitará no último dia, e Ele tem poder para fazer viver novamente qualquer coisa que assim Ele ordenar. Uma das passagens, talvez, do livro de Ezequiel mais conhecidas, Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, quantos lembram? E quando o homem de Deus fala ali, o anjo fala com o profeta: o que você vê? Eu só vejo um monte de ossos. Profeta, eles podem voltar a viver? Ah, Senhor, eu não sei, tu sabes, né? Então, profeta, vai você e profetiza. Manda esses ossos se levantarem pela palavra do Senhor, e aqueles ossos se levantam, mas faltava a eles o quê? O Espírito. Então Deus sopra o Espírito e aquele vale de ossos secos se transforma num exército inumerável. Essa é a visão que o profeta Ezequiel teve, nos mostrando que não há nada que o nosso Deus não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Aqui a sexta declaração que Jesus faz a respeito de si próprio está no capítulo 14, João capítulo 14, versículo 1 em diante. Sexta declaração que Jesus faz a respeito de si próprio. Vamos ler apenas o versículo 6. Jesus, 5 também. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos também de toda a Bíblia, porque é um versículo que sintetiza e resume algo muito importante. Não há vários caminhos que levam a Deus, só há um caminho. O próprio Deus, através do Deus Filho Jesus. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Porque Jesus e o Pai são um. Por mais que a nossa cabeça limitada de ser humano não consiga entender com profundidade a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, ao mesmo tempo que são três, são um, são a mesma essência, são Deus, é Deus. E por mais que a nossa mente não consiga entender com profundidade, é assim que é. Jesus declarou, só eu sou o caminho. Tomé, vocês não precisam trilhar um caminho, você não está entendendo, Tomé. Eu sou o caminho. Não é uma peregrinação que você tem que fazer uma vez por ano para alguma cidade. Não é um trajeto que você tem que fazer por alguma rua. Não, eu sou o caminho. Você tem que andar em mim, por mim. É assim que funciona, Tomé. E se assim você fizer por toda a sua vida, então você chegará e verá o Pai. Você estará com o Pai para sempre. Porque o caminho não é um caminho físico.
Eu, Jesus, sou o caminho. Quantos entendem e declaram dessa forma? Às vezes, algumas pessoas, e essa talvez seja uma das maiores mentiras de Satanás, e é uma mentira ecumênica, repito, uma mentira que faz ninguém brigar, e certamente você já ouviu pessoas falando assim, talvez você já tenha falado assim, ou se você fale assim, reveja seus conceitos, porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Apenas Jesus é o caminho. Às vezes, eu uso essa frase como uma estratégia de evangelismo. Quando alguém pergunta, quando alguém me diz, pastor, todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter fé, né? O importante é que qualquer caminho que a pessoa seguir vai levar a Deus. E mesmo, obviamente, não concordando com isso, eu uso essa frase como uma estratégia. E eu digo, realmente, todos os caminhos levarão os seres humanos a Deus. E a pessoa sabe que um pastor não pensa assim, então ela já olha desconfiada, esperando o que vai vir depois disso. E eu costumo dizer, todos os caminhos levarão os seres humanos perante Deus. Mas somente um caminho fará o ser humano permanecer na presença de Deus. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, e além de ser o caminho, ele também é verdade, e além de ser a verdade, ele também é a vida. Não existe vida fora do Senhor Jesus, o Deus Filho que se declarou e que se veio à terra se derramar por nós. Você também quiser usar essa estratégia, você fique à vontade, a pessoa vai ficar meio braba com você, então prepara. Jesus não é um caminho, ele não é uma das possibilidades, ele é o único caminho. Se nós olharmos todos os grandes líderes das maiores religiões do mundo, todos estão mortos. E se você parar para conversar com qualquer pessoa de alguma dessas religiões, você vai ouvir da boca delas que elas não creem que os seus líderes estão vivos e ressuscitaram. Não, elas reconhecem, estão mortos. Ficaram apenas os ensinamentos. Nós declaramos que a morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus. Ele é o único que tem autoridade, Ele é o único que é a ressurreição, Ele é o único que continua sendo o caminho, mesmo milhares de anos depois da sua morte, porque Ele não permaneceu morto, Ele vivo está. E a última declaração que Jesus faz sobre si próprio, está no capítulo 15, João capítulo 15, e eu amo esse capítulo, gosto demais dessa maneira como Jesus se apresenta. Naquela época, a sociedade não era urbana, era uma sociedade rural, ou seja, os exemplos que Jesus usava, todos os exemplos eram rurais, ou seja, as pessoas entendiam na hora tudo que Jesus queria dizer. E quando ele cita aqui, por exemplo, videira, quem aqui de nós já viu pessoalmente uma videira, uma parreira? Cadê? Pouquíssimas pessoas. Naquela época, quando Jesus usou o exemplo de videira, todo mundo entendeu na hora. E Jesus declara aqui em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 8. Versículo 8 diz, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. E se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em outras palavras, irmãos, nós só conseguiremos oferecer, nós só teremos algo para oferecer de bom, se estivermos conectados na videira. Um galho sozinho, ele não pode produzir nada sozinho. Eu vejo isso com frequência, todas as semanas aqui na capela. Quando a gente olha para essa árvore, e eu tenho um orgulho santo dessa árvore, todo mundo que vem aqui, olha pastor, que árvore bonita, essa árvore é maravilhosa, um orgulho de ter essa árvore aqui conosco. Esses dias apareceu aí um moço de uma empresa de carro, seu pastor, dá para tirar as fotos, dá para a gente botar os carros aqui para tirar as fotos aqui, pegar essa árvore? Eu falei, claro que pode. Aí depois começou a gente ligar, pastor, a capela está vendendo carro, é? Eu falei, não, gente, não tem ninguém vendendo carro, pelo amor de Deus, é só um rapaz que achou bonita a árvore e está tirando foto aí dos carros dele na árvore. É uma árvore bonita, e quando a gente olha essa árvore completa, a gente vê a beleza, mas de vez em quando caem os galhos. Até hoje o Senhor livrou, não caiu na cabeça de ninguém. E quando a gente olha esses galhos caídos no chão, sabe para que eles servem, queridos? Para jogar fora. A gente pega o galho, quebra e joga fora. Porque um galho fora da árvore não tem serventia nenhuma. Mas um galho conectado na árvore, ele faz parte daquela beleza e da vida da samaúma.
Jesus usou esse mesmo exemplo para dizer que um galho fora da videira não dá uva, não dá fruto, mas enquanto um galho estiver conectado na videira, ele vai continuar produzindo fruto, 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 e não vai parar de dar fruto. Jesus então declara: eu sou a fonte da vida, e se vocês precisam dar frutos, vocês têm que estar conectados a mim, porque se vocês estiverem sem mim, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é quando Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Como eu amo esse versículo, um versículo que sintetiza o nosso relacionamento com Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Se vocês não estiverem conectados na videira, discípulos de Jesus, nada vocês poderão fazer, e nenhum fruto de bom vocês poderão dar. Lembra daquela canção? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. De nós mesmos não temos nada de bom para oferecer, mas enquanto estivermos conectados na videira, nós sim daremos frutos maravilhosos, e as nações comerão desses frutos e serão alimentadas para a vida eterna. A gente só pode oferecer paz, amor, poder de Deus, milagres, vidas transformadas, vida santa, se estivermos conectados nessa videira. O interessante, irmãos, também é que de vez em quando, diz a palavra do Senhor, que Ele poda esses galhos para que possam produzir ainda mais fruto. Da mesma forma, na nossa vida, de vez em quando, Jesus precisa nos relembrar quem Ele é, precisa relembrar quem nós somos. Ele vem, poda, tira o pecado de nós, nos aperta um pouquinho, permite algumas vezes, vem algumas tribulações sobre nós para nos fazer orar mais dependentes dEle. No nosso relacionamento com Ele, a Bíblia diz que o Pai é o agricultor, é Deus quem comanda esse relacionamento. Então, de vez em quando, Ele vem, poda a gente, não para nos destruir, mas para nos fazer gerar mais e mais frutos. Caminhando para o fim, queridos, eu queria nos desafiar a sempre que pensarmos em apresentar Jesus, que a gente não apresente o Jesus dos filmes, que a gente não apresente o Jesus das religiões, que a gente não apresente o Jesus que a gente vê nas novelas, que a gente apresente o Jesus da palavra do Senhor, porque Ele e somente Ele tem a autoridade de declarar quem Ele é. Ninguém mais pode declarar quem é Jesus com perfeição, a não ser Ele mesmo. E Ele declarou: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou tudo, eu sou a ressurreição. E se Ele declarou o que Ele é, então a nossa fé está embasada nisso, em quem Jesus afirmou ser.